Olá, tudo bom, pessoal? Ontem, durante nossa aula, eu solicitei que vocês realizassem as atividades da página número 94, 96 e número 97. Agora eu vou começar a fazer esses exercícios com vocês. Todos esses exercícios são sobre racionalização de denominadores. Então, gente, racionalização de denominador significa tirar a raiz do denominador de uma fração. Então, quando a gente fala que vai racionalizar um denominador, significa que todas essas raízes aqui devem ser removidas do denominador. Para isso, a gente utiliza o método de multiplicação. Nós multiplicamos a raiz que está no denominador por uma outra raiz que vai fazer com que o número que está dentro da raiz saia. Então, vamos começar. Então, o primeiro valor, 9 raiz quadrada de 3. Então, por qual número eu multiplico a raiz quadrada de 3, que depois eu vou conseguir tirar a raiz de 3? Então, eu sei que 3 vezes 3 é igual a 9. Então, logo, eu vou ter que multiplicar por raiz quadrada de 3. Porque raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai ser igual a raiz quadrada de 9. Como eu multiplico o denominador, eu sou obrigada também a multiplicar o numerador pelo mesmo valor, para não alterar o valor numérico da fração, que é 9 raiz de 3. Então, agora eu faço 9 raiz de 3 vezes 9 raiz de 3 é igual a 9 raiz quadrada de 3. Extraindo 9 da raiz, então vai ficar 9 raiz quadrada de 3 sobre o resultado de raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Aqui ainda é possível realizar essa simplificação. Então, 9 dividido por 3 vai ser igual a 3 raiz quadrada de 3. Essa é a resposta da alternativa A. Vamos para a alternativa B agora. Na alternativa B, no denominador, tem a raiz quadrada de 10. Então, o número que eu faço vezes raiz quadrada de 10, que depois eu vou conseguir extrair a raiz quadrada de 10, é a própria raiz quadrada de 10. Então, eu coloco aqui, se eu faço embaixo, eu faço em cima também, então vai ficar 2 raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 100, que vai ser igual a 2 raiz quadrada de 10 sobre 10. O número 2 e o número 10 são números pares, portanto, são números divisíveis por 2, é possível realizar a simplificação. Então, eu divido por 2 em cima e divido por 2 embaixo, no numerador e no denominador. Então, vai ficar raiz quadrada de 10 sobre 5. Próximo, o valor que eu preciso extrair da raiz é a raiz quadrada de 2, é a raiz que está aqui no denominador. Então, para tirar essa raiz, a gente faz vezes raiz quadrada de 2 e vezes raiz quadrada de 2. Então, 7 vezes 2 é igual a 14, sobre 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, aqui eu vou ter raiz quadrada de 14 sobre 2. Próximo valor agora que nós vamos ter que racionalizar é a raiz quadrada de 2 novamente. Então, vamos lá, eu vou fazer 2 raiz quadrada de 5 sobre 3 raiz quadrada de 2. E aí, aqui, vocês devem multiplicar por raiz quadrada de 2. Então, eu faço vezes raiz quadrada de 2 e vezes raiz quadrada de 2, para que a gente tire essa raiz que está no denominador. Então, aqui vai ficar com 2 raiz quadrada, 5 vezes 2 é igual a 10, dividido por 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, isso aqui vai ficar igual a 2 raiz quadrada de 10 sobre 2 raiz quadrada de 10 sobre 3 vezes 2, que é o resultado da raiz quadrada de 4. 2 vezes a raiz quadrada de 10. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, o número 2 e o número 6 são pares. Vou simplificar por 2 os dois e eu vou ficar com a resposta raiz quadrada de 10 sobre 3. Próximo valor, raiz quadrada de 3. Então, vamos lá. 1 mais raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. Então, eu vou multiplicar denominador e numerador por raiz quadrada de 3. Então, eu faço vezes raiz quadrada de 3, tanto numerador como denominador. A raiz quadrada de 3 que eu vou multiplicar o numerador, ela precisa multiplicar os dois valores que estão aqui, certo? Então, eu faço raiz quadrada de 3 vezes 1, que é igual a raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, que é igual a raiz quadrada de 6. Então, eu multiplico cada um deles sobre raiz quadrada de 9. Então, a resposta desse exercício fica raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 6 dividido por 3. Vamos para o próximo agora. Aqui, nesse caso, gente, tem uma raiz cúbica, né? Então, para tirar o número, o 2 da raiz, eu preciso ter 2 elevado ao cubo. Para eu chegar no 2 elevado ao cubo, aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado. Basta multiplicar a raiz cúbica por 2 elevado a 1. Então, sobre raiz cúbica de 2 elevado a 1, aqui vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Quem quiser pode colocar o valor 4.
Aqui é 1, desculpa. Então, não pode colocar o 4, não. Então, vai ficar 2 elevado a 1. Aqui, sim, raiz cúbica sobre 2 ao cubo. Então, aqui fica raiz cúbica de 2 sobre expoente índice cancela sobre 2. Muito bem, seguindo agora, o denominador está raiz quarta de 5. Então, aqui eu vou ter 5 elevado a 1. Para eu poder cancelar expoente índice, eu preciso que o expoente de 5 vire 4. Na multiplicação, né, da potência, para eu fazer o 1 chegar no 4, eu tenho que multiplicar por raiz quarta de 5 elevado a 3, porque aí eu faço 3 mais 1 na multiplicação de potência de mesma base, e eu vou chegar no 4. Se eu multiplico embaixo, eu sou obrigada a multiplicar em cima também, então eu coloco aqui 5 ao cubo. Beleza. Então, seguindo aqui com a resolução, eu vou ficar com 20 raiz quarta de 5 ao cubo. 5 ao cubo é igual a 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Então, vai ficar raiz quarta de 125, dividido por raiz quarta de 5 elevado a quarta. Então, expoente índice simplifica, vai ficar 20 raiz quarta de 125, dividido por 5. 20 dividido por 5 é igual a 4, raiz quarta de 125. Muito bem, seguindo com a resolução dos exercícios, vamos agora para a próxima página, que é a 97. Então, aqui, para racionalizar, eu tenho uma raiz quinta. Então, vou colocar aqui 6 raiz quinta de 3. E aí, aquele mesmo pensamento. Para eu poder cancelar, para eu poder tirar o 3 da raiz, eu preciso ter aqui dentro o expoente 5, certo? Então, o 1, para chegar no 5, falta 4. Então, eu vou fazer vezes 3 elevado à quarta. Para quando eu fizer 1 mais 4, eu ter o expoente 5. Se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Então, aqui eu vou colocar 3 à quarta também. Então, isso aqui vai ficar igual a 6 raiz quinta de 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta é igual a 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, raiz quinta de 81 sobre raiz quinta de 3 elevado a 5. Então, expoente e índice cancela. Eu vou ter aqui o valor de 6 raiz quinta de 81 sobre 3. 6 dividido por 3 é igual a 2 raiz quinta de 81. Seguindo agora com a resolução, alternativa I. Na alternativa I, pessoal, vocês vão precisar lembrar da regrinha do produto da soma de dois números pela diferença de dois números. Então, produto da soma de dois números pela diferença. Então, primeiro eu vou copiar a primeira raiz aqui, ó. O primeiro valor, né? Raiz 2 sobre raiz quadrada de 1 mais 1. Então, aqui, nesse primeiro valor, eu tenho a soma. Logo, eu vou multiplicar pela diferença desses dois números. Então, aqui eles estão somando e agora aqui eu vou colocar a diferença deles. Aqui é mais 1, então aqui fica menos 1. Se eu multiplico embaixo, tem que multiplicar em cima também. E vamos aplicar a regrinha. Quadrado do primeiro, sendo que o primeiro é raiz quadrada de 3, então vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo valor. E aqui eu vou aplicar distributivo, então eu faço 2 vezes raiz quadrada de 3 é igual a 2 raiz quadrada de 3. 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2. Seguindo com a resolução, expoente e índice cancela, vai ficar 2 raiz quadrada de 3 menos 2 sobre 3. E aqui, 1 ao quadrado, que é igual a 1, 3 menos 1. Então, vai ser igual a 2 raiz quadrada de 3 menos 2, dividido por 2. Aqui, pessoal, como eu tenho 2 e 2 aqui, eu posso simplificar tudo isso aqui por 2. E dessa forma, vai ficar 2 dividido por 2, que é igual a 1, sobra a raiz quadrada de 3, menos 2 dividido por 2, que é igual a 1, e aí fica assim a resposta. J agora, vamos racionalizar este denominador. Então, raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Então, agora, aqui de novo, soma, portanto, nós vamos multiplicar pela diferença. Então, eu vou fazer agora menos, porque é produto da soma pela diferença. E aí, se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também, certo? Então, seguindo com a resolução, eu vou ter raiz quadrada de 10 vezes 5 é igual a raiz quadrada de 50. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 3 é igual a menos raiz quadrada de 30. Tudo isso aqui sobre o quadrado do primeiro número, então, raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos o quadrado do segundo número, que é a raiz quadrada de 3. Então, aqui eu vou ter raiz quadrada de 50, pessoal, ela é possível de ser fatorada. Então, eu vou realizar a fatoração dessa raiz.
certo? Vou pegar aqui um papelzinho de rascunho e vou fatorar raiz quadrada de 50 para dar uma arrumadinha nessa raiz aqui. Então, eu faço 50 dividido por 2, que é igual a 25, que dividido por 5 é igual a 5, que dividido por 5 é igual a 1. Então, eu posso dizer que raiz quadrada de 50 é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2, que vai ser igual a 5 raiz quadrada de 2. Então, eu vou, no lugar de 50 aqui, eu vou colocar 5 raiz quadrada de 2. Menos a raiz quadrada de 30, e essa não tem como fatorar. Eu até vou fatorar para mostrar para vocês, mas na hora que eu fatorar, eu já percebo que eu não vou conseguir tirar nenhum número da raiz, porque eu faço 30 dividido por 2, que é igual a 15, dividido por 3, que é igual a 5, e por 5 é igual a 1. Então, eu não consigo formar nenhum par. Então, raiz quadrada de 30 permanece na raiz. E aqui eu faço o quadrado do primeiro, expoente índice cancela, sai o 5, expoente índice cancela, sai o 3. Então, aqui vai ficar 5 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 30 sobre 5 menos 3, que é igual a 12. Vamos agora para a alternativa K. Na alternativa K, eu tenho no numerador raiz quadrada de 5, assim, e aqui embaixo fica raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 5. Então, para tirar aqui, como aqui está subtraindo, eu vou ter que multiplicar pelo número que soma, então, pela soma desses dois valores. Então, aqui subtrai, aqui soma. Se eu multiplico embaixo, eu vou ter que multiplicar em cima também. Muito bem, então, seguindo aqui. Aqui, pessoal, eu tenho raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6 mais 5 vezes raiz quadrada de 6 mais 5. Ou seja, eu tenho raiz quadrada de 6 mais 5 ao quadrado. Vou colocar aqui. Raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido pelo quadrado do primeiro número, menos o quadrado do segundo número. Então, aqui, pessoal, eu tenho quadrado de novo. Quadrado, só que aqui agora é o quadrado da soma de dois números. Então, vamos aplicar a regrinha. Quadrado do primeiro, então, 6 ao quadrado, raiz quadrada de 6, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo número, que eu vou colocar aqui em cima, porque não coube. Então, seguindo com a resolução, expoente índice vai cancelar aqui, sobre 6 menos 5. Expoente índice cancela, expoente índice cancela. Então, seguindo aqui, eu vou ficar com 6 menos 2. 6 vezes 5 é igual a 30, fecha a raiz. E aqui, expoente índice cancela, mais 5 sobre 6 menos 5, que é igual a 1. Então, aqui vai ficar 6 mais 5, que é igual a 11, menos 2, raiz quadrada de 30. Muito bem, exercício número 2 fala assim: sendo x igual a 9 raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3, e y igual a 9 sobre raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3, determine a soma. Então, é a soma desses dois números. Então, gente, antes de realizar a soma, primeiro vamos racionalizar esses denominadores. Então, aqui, como está subtraindo, agora eu vou somar para a gente poder aplicar a regrinha do quadrado da soma pela diferença. Se eu faço embaixo, faço em cima também, certo? Aí, aqui vai ter a distributiva, vai ficar 9 vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3 sobre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo número. Então, aqui vai ficar 9 vezes raiz quadrada de 6 mais 3 raiz quadrada de 3 sobre 6, expoente índice cancela, expoente índice cancela, 6 menos 3. Então, aqui eu vou ter 9 raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3 dividido por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 3. Beleza, eu vou parar por aqui, daqui a pouquinho, se for necessário, eu vou aplicar distributiva. Primeiro, agora, eu vou racionalizar o outro denominador. Então, se aqui tá somando, agora eu vou subtrair. Vai ficar raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3. Então, aqui fica 9 vezes raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3 sobre quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, fica 9 raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3 sobre 6 menos 3. 6 menos 3, que vai ser igual a 9 raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 3 sobre 3. 9 dividido por 3 vai ser igual a 3 raiz quadrada de 6
menos raiz quadrada de 3. Então, esse aqui é o valor de y e este aqui é o valor de x. E agora eu vou somar, então. Então, eu vou pegar o valor de x, que é esse aqui, ó, que está aqui, vou aplicar distributivo, ó. 3 vezes raiz quadrada de 6 é igual a 3 raiz quadrada de 6. 3 vezes raiz quadrada de 3 é igual a mais 3 raiz quadrada de 3. E agora eu vou somar com esse, ó. 3 vezes raiz quadrada de 6 é igual a 3 raiz quadrada de 6. Menos 3 raiz quadrada de 3 é igual a menos 3 raiz quadrada de 3. Então, aqui eu fico com 3 mais 3 igual a 6 raiz quadrada de 6. 3 menos 3 é igual a 0. Então, resposta, 6 raiz quadrada de 6. E essa foi a nossa videoaula, gente. Beijos e tchau.